Pois bem, agora nós chegamos nesse segundo grupo, não é? Das características do chamado, né? E nós temos que lidar bem com ela. Na verdade, esse segundo grupo ela nos aprova, né? É um grupo com forte tendência de aprovação. Todos os que conseguem concentrar esses dois elementos aqui, essas duas características, e que também não são coisas que acontecem só depois, elas acontecem bem no começo. Algumas pessoas talvez tenham aquela ideia de entrar no chamado, não é? E dizer que só vai ter um bom coração depois que for no púlpito, depois que tiver uma oportunidade grande. Não. Né? Essa é uma característica que deve ser encontrado, deve ser achado em você logo no começo da sua carreira ministerial, tá certo? Então vamos lá começar a definir ela. Tá aí na tela para você, é a inocência e a pureza de coração. Queridos, essas duas características são preponderantes, são muito interessantes, não é? Para o nosso chamado ministerial. Elas nos aprovam. Quando nós conseguimos desenvolver essas características aqui, essa inocência, essa pureza, as nossas atitudes são recebidas, a nossa expressão na terra produz um aroma que é aceito diante de Deus. Nós atraímos Deus através da exposição de uma mente inocente, de um coração inocente e também de um coração puro. O relevante nessas duas características é que são coisas produzidas não pela força do nosso braço. Nós não produzimos a inocência, nós também não produzimos a pureza do coração. Então a inocência ela é produzida pelo ato realizado por Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós declaramos que Jesus nos perdoou, ele falou com o Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando isso aconteceu, Jesus libera a manifestação de Deus para perdoar a humanidade. E quando Deus se manifesta, ele vem com seu Espírito e com toda a comitiva celestial. Por isso nós conseguimos um coração novo, tá certo? Então esse perdão que Jesus pede ao Pai para nós, Deus a deu até nós. E diante de Deus, o pecado já não existe, né? O pecado para nós, os seus filhos, já não existe, né? Então é aí onde nós relevamos a ciência, a ciência, o conhecimento da justiça de Deus, que nos expõe a um relacionamento com Deus, onde a consideração de Deus para conosco é como que se o pecado um dia nunca aconteceu, nunca houve. O perdão que Jesus pede a Deus por nós foi aceito por Deus e Deus perdoou de fato. Então, quando nós entramos para o ministério, essa consciência do amor, do perdão de Deus, da pureza, nos é transmitido. A natureza de Deus tem uma consciência. E a consciência dela é da inocência. Ela clama por inocência. Então isso é justiça. Nós, irmãos, não seremos bem-sucedidos em nosso chamado ministerial se nós não expormos a Deus e ao mundo os aspectos da nossa inocência. A inocência no que diz respeito ao que Jesus fez por nós. Ou seja, ele perdoou. Todas as culpas do nosso pecado foram projetados, foram injetados, foram inseridos em Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz que somos novas criaturas, somos de fato novos mesmo. Então, o que é novo? O que é novo para você? Novo é novo. E essa nova criação, ela ganhou também dentro dela uma inocência, um senso inocente das coisas. E Deus quer que nós começemos a servi-lo usando essa característica, usando essa estrutura, essa propriedade que chega até nós através do novo nascimento, através da criação, da natureza divina dentro de nós. Então, nos termos mais comuns, ou através de um dicionário que a gente poderia ver secularmente, inocência, ela quer dizer qualidade de pessoa que ignora o mal. Ela quer dizer pureza, ingenuidade, ausência de culpa.
Está aí na tela para você acompanhar muito bem. E isso é muito relevante para o sucesso do nosso chamado ministerial. Por isso eu disse que essas duas características, elas têm a tendência de nos aprovar para o chamado ministerial, tá certo? E isso não é coisa que você vai adquirir depois, que você vai ter lá para frente no teu chamado. Não existe crescimento ministerial efetivo, poderoso, ousado, intrépido, sem esse elemento. E é um elemento que talvez não se fala muito nas igrejas, não se fala muito nas escolas ministeriais, porém ela é tão relevante assim. Na verdade, nós aprendemos isso no Rema, tive acesso no Rema, eu aprendi lá a matéria justiça de Deus. E lá, nessa exclusiva matéria, fala-se muito sobre a inocência, o estado inocente, todo aquele que... Inocência no que diz respeito ao pecado, ao mal, ao fruto do pecado, né, na humanidade. Então Jesus, ele consumou, né, todo o salário do pecado, por isso ele morreu. Então aqueles que nascem de novo, nos é necessário portar as nossas vidas a partir desse aspecto, dessa característica fundamental, que não é obra do nosso braço, a força do nosso braço, não é obra nossa, é Deus quem fez em nós, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, não é? Então foi feito isso. O que me chama a atenção nessa característica, né, da inocência é que ela significa justamente a ausência de culpa. Não tem como, irmão, sermos ousados para repreender Satanás, destruir suas obras, fazer o que devemos fazer, como Jesus disse, obras maiores, se formos aqueles que ainda portam um sentimento de culpa com respeito ao pecado, com respeito aos nossos erros. Todos os erros que nós cometemos, todos os nossos pecados, não é? Todas as impurezas que um dia nós tínhamos, o perdão de Jesus absorveu tudo isso, né? O sacrifício, a morte de Jesus Cristo absorveu tudo isso. Então não é justo que nós entremos para sermos cooperadores de Jesus, né, sustentando ainda sentimentos de culpa. Então a inocência que eu falo, que eu trago aqui para você, nesse segundo grupo das características da fase inicial do chamado ministerial, não é? A inocência, ela é justamente a ausência de culpa, não é? A nossa expressão de autoridade, ela fica mais forte contra as obras de Satanás quando nós entendemos que somos inocentes, né? Jesus absorveu o nosso pecado. A segunda característica é a pureza de coração, que também é coisa que nós não fazemos pela força do nosso braço. Adquirirmos um coração puro. Amém? Você já viu momentos em que Jesus estava na terra e os fariseus, saduceus, os mestres, os religiosos queriam pegá-lo para matá-lo? Na parábola que eu citei no vídeo anterior, não é, de Mateus capítulo 22, né, logo que ele declara que muitos são chamados e poucos são escolhidos, a Bíblia, no versículo seguinte, que acho que é o versículo 15 ou 16, a Bíblia diz que os fariseus, né, estavam ouvindo aquela parábola, começaram a maquinar como fazer para matá-lo. Então você vai se deparar, lendo os evangelhos, vários períodos e momentos em que os homens tentavam pegá-lo para matá-lo e ele simplesmente desaparecia. Mas por quê? Porque Jesus portava um coração puro, que era sustentado por um sangue puro também. Ou seja, o sangue de Deus estava sobre Jesus. E eu falo mais aqui sobre, não vamos falar sobre o sangue, né, a aliança de sangue não, mas vamos estar falando aqui sobre o coração puro. Quando nós nos expomos na terra com um coração puro, a Bíblia diz que Deus não despreza corações contritos, né? E se Deus não despreza, ninguém vai fazer. O diabo pode até tentar, as pessoas podem até tentar, mas não. Se Deus não despreza um coração contrito, ninguém deve. Isso é muito interessante para o nosso estudo, tá certo? Então, pureza de coração, nos termos mais simples para defini-la, é qualidade do que não tem misturas, né? Não está contaminado. E todos aqueles que não estão contaminados, eles têm uma expressão de autoridade ativa, expressiva, para destruir mesmo.
sofismas, né? Ou qualquer estrutura satânica onde nós formos enviados para trabalhar, para fazer acontecer a obra do Senhor. Ou seja, pureza de coração é ausência de imperfeição. Essas coisas não começam lá na frente, né? Nosso apóstolo Guto, ele costuma dizer, ele prefere trabalhar ou treinar alguém que está com um coração estruturado, um coração bom, um coração puro, do que pessoas que estão com intelecto, né, formado no que diz respeito a graus de instruções e aí vai. Então, coração contrito, pureza de coração, inocência, que é a ausência de culpa, é fatal, é preponderante, é necessário para termos um chamado ministerial forte, ousado e poderoso. Tá certo? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos estar falando ainda desta primeira fase, comparando a forma como Jesus fez com os seus discípulos. Vamos ver essa primeira fase, Jesus aplicando nos seus discípulos. Você vai ver como Jesus fez, como fez acontecer essa primeira fase na vida dos discípulos. Eu estou falando aqui já na nossa quarta ou quinta aula, mas você estava vendo esse vídeo e não assistiu o primeiro vídeo, vá lá para você entender toda a nossa conversa até agora, tá certo? Então vamos lá.